Maravilha. E tem mais à noite, no final aí vai ter alguma coisa aí para as irmãs, aí a lembrancinha, algo que os homens também prepararam. Mas, irmãos, recebam o nosso carinho, né? O irmão João, de Matacé, que veio pela manhã, que presenciou boa parte, presenteou, né, boa parte do café, dono de padaria. Ele falou muito certo que a mulher ela está lado a lado com o homem, né? Exercemos ministérios na igreja, exercemos na vida secular, e a Bíblia diz que a mulher, né, aqueles que são casados, que a sua mulher é parceira para a sua vida toda. E aqueles que pensam em casar, pensem nisso, você vai estar com uma parceira, você mulher vai estar com um parceiro, é para a vida toda. E aquilo que a gente fala romanticamente na união, no casamento, na cerimônia, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na faltura, isso é real e isso precisa ser levado a sério por toda a vida, porque casamento realmente é isso, né? São bênçãos de Deus e são lutas que a gente trava junto. A gente nunca deve desistir um do outro, mas devemos sempre cuidar um do outro na nossa caminhada. O texto da mensagem dessa noite já foi lido o texto todo, eu vou ler o verso 10 apenas, de Provérbios 31. Irmãos, nós todos já lemos o texto completo, os irmãos viram ali as características da mulher virtuosa, e eu creio que uma das coisas que as mulheres gostam, no versículo fala ali assim: ela dá ordem às suas servas. Que maravilha, hein? Eu sei que as irmãs sabem bem o que é isso, né? Ela é serva e não passa, passa. Que bênção. Ali nós vimos uma cultura também, vivemos culturas diferentes, tempos diferentes, mas que você aplique Provérbios 31 no seu tempo, na sua cultura, no seu tipo de trabalho, tipo de vivência, é aplicável, né, para nós, as virtudes na vida de uma mulher. E eu quero pensar nessa noite com os irmãos no tema mulher cristã, uma bênção nas mãos de Deus. Lá em Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, pedra preciosa. Ou seja, você pode usar essa pedra preciosa, esse diamante, esse rubi que seu marido já te deu, mas o seu valor é maior do que esta pedra preciosa, qualquer pedra preciosa, desde que você seja preciosa nas mãos de Deus. Não tem valor maior, isso é claro, serve tanto para os homens como as mulheres, mas hoje nós estamos fazendo essa homenagem, essa menção às mulheres. Não tem valor maior do que uma vida na presença de Deus. Assim como os homens esperam mulheres virtuosas, não pode ser menos que isso, né? Todo homem quer uma mulher virtuosa, toda mulher também quer um homem virtuoso. A gente não espera que o cônjuge, a gente não espera que o filho, a gente não espera que a mãe, a gente não espera que as pessoas que Deus coloca ao nosso redor sejam pessoas sem virtudes. A nossa expectativa é que haja realmente valores, virtudes, algo realmente a se louvar. Assim também Deus espera que no reino de Deus as mulheres sejam também desta maneira. E a mulher, ela pode, em todas as áreas da sua vida, ser uma bênção ou ser uma maldição. A influência da mulher na sociedade, ela é incomparável. A irmã Flávia colocou aqui, embora na maioria da cultura mundial, a mulher não está exercendo poderes de poder político, às vezes até o poder econômico, a opressão, né, que vem durante os séculos, mas a influência da mulher na vida de governantes, na vida da sociedade, isso você não pode se negar, não é verdade?
Você vê isso na história bíblica, você vê na história da sociedade, e isso tanto bem quanto também para o mal. A virtude, ela vai estar se a gente está vivendo, né, homens e mulheres, no poder, como é também o tema de missões do Espírito, debaixo da condução do Espírito Santo de Deus, ou dentro da vontade da nossa carne. Grande parte dos homens na história da igreja caminham para Jesus por influência das suas mulheres. Já uma pesquisa bíblica, uma estatística de que a grande parte das conversões, 80% das conversões, tem a ver com relacionamento, especialmente da família. E a maior parte deles tem a ver com as mulheres. Geralmente a mulher vem primeiro para a casa do Senhor, e ela começa a orar pelo seu marido, né? Que às vezes resiste, que não quer saber às vezes de Cristo, que às vezes está lá nos bares, e a gente vê aquela mulher nas manhãs de oração, nos cultos de oração, clamando, sofrendo, não desistindo, devagarinho. Às vezes o marido vai levando na porta da igreja, deixa lá e volta para casa. Daqui a pouco ele entra, fica ali um pouquinho atrás, e com a oração, com a persistência da mulher, daqui a pouco aquele homem está também se convertendo a Cristo. Essas histórias se repetem no dia a dia da igreja do Senhor Jesus. 80% das viagens missionárias, a participação das viagens missionárias são de mulheres. Vocês viram ali no vídeo da Junta de Missões Mundiais homenageando elas pelo mundo. As mulheres têm marcado a sua história no campo missionário, indo a lugares longínquos, dedicando a sua vida à salvação de vidas. 20% apenas dos homens têm participado dessas viagens missionárias. E não é porque as mulheres estão à toa, porque elas têm, não, é porque elas têm ouvido primeiramente o chamado. Quando nós olhamos para a história de Jesus, a própria ressurreição de Jesus, nós vemos lá as mulheres presentes anunciando que Jesus ressuscitou. Em todo o ministério de Jesus está acompanhado de mulheres que serviam no reino de Deus. Em toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver mulheres servindo no reino de Deus. E na história da igreja não é diferente. Nós vemos as mulheres servindo no reino da obra do Senhor. Quero pensar rapidamente sobre algumas mulheres. A Bíblia ela cita muitas mulheres, o fato da Bíblia citar em si já mostra que elas fizeram, de certa forma, algo extraordinário, porque a Bíblia é escrita dentro de uma cultura onde o homem era mencionado na maioria das vezes, e essas mulheres elas se destacaram de uma forma ou de outra. A gente pode aprender com erros e com acertos dessas mulheres. E a gente pode começar por Eva, a mãe de todos os seres viventes. Todos nós viemos aí de Adão e Eva. E quando se lembra de Eva, muitas vezes as mulheres ficam muito chateadas com Eva, né? E falam assim, por que você pecou, né, e tudo mais, mas a gente aprende. Com tudo a gente aprende. Uma das coisas que a gente aprende com ela é exatamente a gente não dar ouvido ao inimigo. O inimigo é sagaz. Ele se disfarça. Ele mente. Então, mulher, se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, esteja atento para não dar ouvido à voz do inimigo. E sempre dar ouvido à voz de Deus. O diabo lança uma dúvida na mente de Eva. É claro, lança essa dúvida também na mente de Adão. Naquele momento, Eva, então, ela é tomada por aquela dúvida, ela come do fruto proibido,
e ela também influencia o seu marido, ela leva ele, não tem uma resistência a isso, e o pecado se alastra por toda a humanidade. Mulheres, o inimigo ele veio roubar, matar e destruir. E sabe o que o inimigo mais ataca? Aqueles que estão vivendo no propósito de Deus, querem servir a Deus. E se nós dizemos que as mulheres, nós vemos aqui representado a quantidade de mulheres, embora os homens também estão bem representados, graças a Deus, um bom número de homens, mas olha a quantidade de mulheres trabalhando mais na igreja, se envolvendo. Onde que o diabo vai atacar? Às vezes a mulher fala bem assim: eu estou orando, e ela é às vezes aquela coluna até espiritual dentro da casa. O marido não é tão firme no Evangelho, na presença de Deus, e ela ali vai batalhando com oração e tudo mais. Aí o inimigo vem exatamente, coloca dúvida. Esse homem nunca vai aceitar Jesus como Salvador. Coloca dúvida sobre a fé que ela está tendo. Esse problema nunca vai se resolver. Você nunca vai vencer esses problemas emocionais que você está tendo. E aí, você está tanto tempo indo na igreja, tanto tempo participando das orações, e aí os problemas aí que você está vivendo na sua vida, as enfermidades, olha isso e aquilo. O diabo, ele gosta de lançar dúvidas. E aí, às vezes, aquela mulher que está ali sustentando a casa com oração, os filhos com oração, marido com oração, ela duvida. E aí é que o diabo consegue fazer um arraso em toda a casa. Então, mulher, você que está na presença de Deus, que ouviu a voz de Deus, permaneça firme. Pode parecer tudo ser o contrário, a voz do inimigo vai mostrando tudo o contrário, mas creia sempre nas promessas de Deus, na voz de Deus, e não desista de ser fiel a Deus. Vamos lá para o Novo Testamento, nós temos lá narrado em Atos capítulo 5, um exemplo também, negativo esse exemplo, mas nos serve de aprendizado, onde nós temos aí Ananias e Safira. Os irmãos conhecem a história de Ananias e Safira, e aí eles mentem a respeito da oferta, e o apóstolo então repreende a Ananias, e ele cai morto ali. E quando ele chama a mulher, ela tem a oportunidade de falar a verdade, mas ela também mente como o marido, e o pessoal, como o teu marido está ali, os que carregaram dele, vai carregar você também. E ela também cai morta. O que a gente aprende com Safira? Seu marido pode estar no erro, não entra no erro dele não. Mantenha-se fiel ao Senhor. Marido, a gente fala que precisa ser o cabeça do lar, precisa ser o sacerdote do lar. Mas, infelizmente, nem sempre tem sido assim. Muitas vezes você, mulher, sente falta de ter alguém em casa que seja aquele que conduza espiritualmente o lar. Felizes são as mulheres, elas se sentem felizes quando o seu marido é fiel a Deus, é verdadeiro, segue fielmente ao Senhor. Mas, às vezes, você pode ter até alguém, um marido, alguém, sua casa, que ele não é convertido a Jesus. E é preciso então que mesmo que ele ande na desonestidade, você ande na honestidade. Se ele anda na mentira, você anda na verdade. Não entra pelo mesmo caminho, porque os seus filhos vão ser abençoados e santificados com a sua santidade, mesmo que o seu marido não ande em santidade, não ande em verdade na presença de Deus. Outro exemplo, nós temos lá a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela então olha para trás. A cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Eles tinham a ordem de sair e de repente ela então olha para trás. Nós estávamos vendo um estudo sobre isso tempo, que dizia que o olhar para trás não era simplesmente olhar, mas ela provavelmente, no verbo do original, ela deu passos para trás. Ela realmente retrocedeu. E a Bíblia nos fala lá de Hebreus que Deus não se alegra daqueles que retrocedem para a perdição,
mas Deus se alegra daqueles que avançam na salvação. Então não entra cedo. Então, se você é uma mulher de oração hoje, amanhã você tem que ser de mais oração ainda. Se ler um pouquinho da Bíblia hoje, amanhã você tem que ler mais ainda. Se está envolvida hoje, vai se envolver mais ainda. Vá à frente, não olhe para trás. Não tenha saudade do mundo, porque o mundo, com Sodoma e Gomorra, vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Outro exemplo, nós temos a Sara de Abraão. Ela sorri quando o anjo diz que ela ia dar à luz um filho, ela duvida, e ela nos ensina a não duvidar das promessas de Deus. Às vezes, o que você espera parece impossível, como era impossível para Sara e Abraão. Chega um ponto que tanto Abraão quanto Sara, humanamente falando, não podiam ter filhos mais, pela idade. Mas havia uma promessa de Deus, o filho da promessa, Isaac, viria. A gente sabe que por causa da incredulidade, gerou-se uma outra nação, que a gente está vendo guerra hoje aí e tudo mais. A gente tem Ismael, os Ismaelitas, e aí vai surgir para frente aí essas novas gerações, até chegar ao que está hoje. Mas o filho da promessa veio. Então não tenha dúvida. Às vezes você vai enfrentar coisas além das suas forças, das suas possibilidades, além da razão, além da emoção, aquilo que você possa até sorrir. Isso não vai acontecer mais, isso eu não consigo mais, isso é impossível. Mas creia no Deus do impossível. Não sorria da promessa, não faça desdém da promessa de Deus. E nós temos a mulher de Jó. A mulher de Jó, no momento de sofrimento daquele marido, daquele homem que estava sofrendo porque tinha perdido os filhos, perdido os bens, perdido a saúde, ela olha para a mulher de Jó, para o marido dela e diz: blasfema contra o teu Deus e morre. Mulher, nunca incite o seu filho, o seu marido, quem está debaixo dos seus conselhos, a ir contra o seu Deus. Momentos em que, às vezes, pela emoção, a gente entende que aquela mulher ela estava com as emoções aos frangalhos. Ela tinha perdido filhos também, não só Jó, eram filhos dela também. Ela tinha perdido todos os bens, ela viu o marido doente ali. Mas ela, depois de tudo ser restaurado, com certeza ela se arrependeu daquelas palavras que ela disse para Jó e que Jó repreendeu naquele momento. Então, nunca incite aquelas pessoas da sua família a ir contra Deus. E nós vemos o exemplo de Débora. Débora se levantou como uma guerreira e ela ensina a todas as mulheres a serem guerreiras de Deus. Há um grupo, que é como a ICM, que é Desperta Débora. E se canta, ao cântico lá na Bíblia, Desperta Débora. E mulheres guerreiras, mulheres que batalham, mulheres que evangelizam, mulheres que são missionárias, mulheres que são mulheres de oração, mulheres que são verdadeiras guerreiras espirituais. É interessante que ela se levanta no tempo juízes, se torna juízo, e a gente vê ali aqueles homens que deviam se levantar para julgar a terra. Estavam com medo, estavam acomodados, mas ela se levantou e se dispôs a servir a Deus. Às vezes na sua casa, aqueles que você teria às vezes a expectativa de se levantassem, não tem se levantado, se levante. Você é uma guerreira e Deus te dá força para batalhar esta batalha. A gente não pode deixar de citar Maria, mãe de Jesus. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Parece fácil de dizer isso, né? Mas não. Aquela mulher criaria um filho que, na verdade, não nasceu, do seu óvulo, não nasceu do seu marido, mas veio do Espírito Santo.
mas a profecia para ela foi: uma espada vai transpassar o seu coração, porque ela veria o seu filho ser crucificado, ser humilhado, ser ultrajado, amar o povo, amar a humanidade, ser rejeitado por esse povo, por essa humanidade. E a Maria, mãe de Jesus, nos ensina cada mulher a ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de Deus. E dizer: eis-me aqui, faça-se conforme a tua vontade, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero citar ainda Dorcas, que está lá em Atos capítulo 9, especialmente no verso 36, mas os outros versículos também falam que Dorcas, ela também chamada de Tabita, era uma mulher que era muito querida na sua comunidade. Ela tecia, ela fazia muita bondade, ela fazia muita social, e ela morreu. E aí Pedro, vai lá e o poder de Deus ressuscita Dorcas, e há uma grande alegria naquela comunidade. O que Dorcas nos ensina? Mulher, faça diferença na sua comunidade. Você imagina quando chegar o seu tempo, mulher, lá com 125 anos de idade, quando você morrer, e a sua comunidade vai dizer assim: nossa, essa aí faz falta para a gente. Quanta diferença ela fez. Conselhos que deu do filho, a escolinha que abriu lá na casa dela para ensinar Jesus, e meu filho está bem direcionado na vida. Quanta coisa essa mulher fez na nossa comunidade. Então, mulheres, façam a diferença na comunidade onde vocês vivem, com os dons, com os talentos, com as mãos de Deus servindo sempre ao próximo. A mulher, ela pode ser bênção em todas as áreas da sua vida. A Bíblia fala em Tiago 1,26 sobre para homens e para as mulheres, que a gente está recebendo no nosso falar. Ter aquele falar que seja agradável, que seja louvável a Deus, que venha abençoar outras pessoas. Ser bênção no ultrajar. A gente olha o mundo hoje, onde a mulher é vulgarizada. A gente fica triste quando vê as meninas lá nos bailes fãs, seja uma bênção também no seu vestido. Valorize o seu corpo, valorize a sua alma, valorize o seu ser. Não deixe que pessoas, sejam homens ou outras mulheres que sejam, venham ultrajar o valor que você tem a Deus. Jovens, meninas solteiras, vocês são preciosas. Não deixe que qualquer um chegue aí e engane vocês. Esse valor. Fala assim: você tem que se humilhar bastante para ter um lugar aqui no meu coração. Mas igual a Lucinha fez comigo, me humilhou tanto até que eu consegui conquistar, Aí essa vez. Então, valorize. Não se vulgarize, mas se dê valor na sua vida, na sua caminhada, no relacionamento conjugal. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor, havia um relacionamento respeitoso. É claro que as culturas mudam, às vezes tem que chamar de Senhor, mas aqui está dizendo do respeito que havia ali entre o casal, no falar e tudo mais. Deus chamou cada um de vocês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para serem joias preciosas nas mãos de Deus. Mulheres que sejam bênçãos na mão do Senhor, possam contribuir para a expansão do Evangelho, para a santificação da família, do seu lar. Deus tem feito muito através das mulheres dos séculos dos séculos. Quer fazer muito mais também através da sua vida. Se coloque como Maria e diga: eis-me aqui, serva do Senhor, faça-me conforme a tua vontade, eu quero fazer a tua obra. Eu quero louvar a Deus como pastor pela vida das irmãs que têm trabalhado na obra do Senhor. E quero desafiar você, mulher, que tem tantos dons e talentos aqui, vistas na obra do Senhor.
desafiar os homens para que valorizem a vida das suas mulheres. Amem, respeitem, cuidem, sejamos sacerdotes do lar. Aos rapazes solteiros, respeitem as jovens, sejam cristãos, honrem o matrimônio, sejam respeitosos, não andem como os jovens do mundo têm andado, buscando o próprio prazer, mas buscando sim honrar e buscando uma joia preciosa para ser essa mulher preciosa, para ser parceira de toda a vida. Nada de ficar aqui e ali, mas de buscar alguém que Deus tem para você na sua vida. Amém? Eu quero orar por vocês nesse momento, por nós, os homens, pelas mulheres. E eu gostaria agora de pedir aos homens para ficarem em pé. Só os homens. Meninos e homens, de meninos aos anciãos. O menino da rainha está em pé. E aí, subiu no banco, deu para ver. Eu gostaria que vocês aí, no banco que vocês estão, estendam as mãos aos lados para as nossas irmãs que estão sentadas. Pode ser ela parente sua ou não, irmã de igreja, você vai estender a mão agora e abençoar a vida das mães. Isso aí, pode chegar até pelo corredor também, lateral, dos nossos, e vamos estender as mãos. E nós vamos orar para abençoar e também nos colocar nas mãos do Senhor para sermos bênçãos. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, pela vida dessas irmãs que estão na Tua casa aqui nesta noite. Ó Deus, elas escolheram o melhor lugar, estar na Tua presença. Elas, ó Deus, demonstram a inteligência, elas demonstram a sabedoria que é buscar ao Senhor. Que o Senhor as fortaleça cada dia. Que o inimigo não as engane, ó Pai. Que elas sejam, ó Deus, o instrumento das mãos do Senhor. Ó Deus, que as orações que elas têm feito diante do Senhor cheguem ao Teu trono de graça. E aquele filho, ó Deus, cuja mãe tem clamado, venha para a Tua presença. Aquele marido, cuja esposa tem clamado por ele, se santifique na Tua presença. Que esta serva do Senhor não desfaleça, mas intensifique a sua vida de oração. Porque, ó Deus, é um instrumento do Senhor para que toda a casa sirva ao Senhor. Muito obrigado pela vida das tuas servas. Nós agora estendemos, Deus, as nossas mãos como homens. Mas, ó Deus, a estender as mãos, nós queremos abençoar, mas também, da mesma forma, queremos assumir o nosso compromisso, ser sacerdote do lar, de honrar a vida destas que tem servido conosco na tua casa, que tem sido, ó Deus, esposa, que tem sido filha, que tem sido alguém que tem se dedicado a abençoar as nossas vidas, abençoar a comunidade. Ó Deus, que cada homem possa, com zelo, com sabedoria, honrar as mulheres, seja esposa, seja filha, seja mãe, que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós, dando devido valor, dando devido cuidado, Pai. E assim, ó Deus, que como mulheres cristãs, essas tuas servas sejam uma grande bênção nas tuas mãos. Que aquilo que elas anseiam, Deus, que estão colocando diante do Senhor, o Senhor venha estar abençoando, Pai. E que em nome de Jesus, através das tuas servas, grandes obras sejam feitas aqui na tua igreja, na comunidade e nas famílias. Nós oramos, meu Deus, e pedimos desde a criança, desde o menino, até, ó Deus, a mais anciã, para que o Senhor, Deus, possa abençoá-los e sejam sempre instrumentos nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos e abençoamos. Amém, Senhor. Amém. Agora aplaudir as nossas mulheres.